E aí, pessoal, tudo bem? Fala, jovens, tudo bem com vocês? Estão prontos para a segunda parte do século XX? É bom que eles estejam, porque se você tiver perdido o vídeo passado, eu vou ficar muito chateado contigo, É certo? melhor você pausar agora e assistir o primeiro vídeo, tá, pessoal? Show! Então, mais uma vez, lembrando que o século XX ele é um dos séculos mais importantes para você aprender, para poder fazer as suas questões e poder fechar essas 45 questões de humanos do Enem. Exatamente. Vamos lá, Isaac? Show de bola, então vamos nessa. Olha, basicamente no outro vídeo a gente pôde falar, né, naturalmente, até a Segunda Guerra Mundial. E aí a Segunda Guerra Mundial, ela se encerra ali em 45, e finalmente quando ela se encerra, é bom lembrar como é esse desfecho da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acaba com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que é um impacto gigantesco para o mundo. Ninguém né? tinha tido esse tipo de explosão de violência em massa, então um artefato... É chocante. É chocante. É chocante hoje e é chocante na época, né? Exatamente. É impressionante, tá bom? Então, basicamente é o seguinte, quando você fala da Segunda Guerra Mundial, é bom você lembrar que ela acaba ali em agosto de 45, mas ela tem momentos que já vão prever uma nova guerra, né? Porque a derrota, né, a Alemanha ela já estava sendo muito expressiva, então os outros, né, principalmente a União Soviética, Inglaterra, França, Estados Unidos, já tinham entendido como é que seria a configuração da próxima etapa do planeta. Eles já queriam imaginar, tempo, né? Exatamente. Já queriam programar esse mundo, né? Exatamente. Então eles já fazem conferências anteriores ao final da guerra oficial, né? Perfeito. A primeira conferência anterior a isso, ainda antes da própria Alemanha se render, é a chamada Conferência de Yalta. Né? A Conferência de Yalta, que é uma conferência que vai demarcar basicamente o que vai ser da União Soviética. É bom lembrar que a União Soviética é um dos personagens principais da Segunda Guerra Mundial, porque é ela que derrota a Alemanha, né? Sim. A União Soviética já vinha avançando, né? Da mesma forma que Napoleão perdeu a guerra porque invadiu a Rússia, a Alemanha também perdeu a guerra porque invadiu o território da União Soviética. Né? Basicamente, ela até brinca, né, que o Napoleão perdeu a guerra porque não sabia de geografia e o Hitler perdeu a guerra porque não sabia de história. Então, atenção pra você aí, tá bom? Então é bom ficar ligado, tá certo? Então, olha só. Então, quando a União Soviética ela avança, né, esse território desde a Conferência do Teherã, que é uma conferência não é tão importante quanto essas aqui que a gente está falando, porque ela não é uma conferência que vai acontecer depois, mas é uma conferência que define a Segunda Guerra Mundial, porque eles vão dizer basicamente, União Soviética, o seu trabalho é esse. E a União Soviética fala desse jeito, tá bom. Ela pega então essas armas, esses investimentos, olha o que você tá falando. né? Pega essas armas, esses investimentos, e ela avança muito. A ideia era só segurar a Alemanha, mas ela não segura só a Alemanha, ela avança pelo território. E chega até Berlim. Só que quando ela avança, ela vai tomando vários territórios da chamada Europa Oriental. Na hora que ela toma esses territórios da Europa Oriental, você tem que dizer, na Conferência de Yalta, né, o que vai ser da União Soviética. E ela fala tudo, absolutamente tudo. Então ela vai tomando tudo isso. Não justificativa não, tem que manter a segurança dos estados, né? Isso, exatamente. Mas ela não permanece lá, ela continua lá. Exatamente. Então, ela avança, pega esses territórios e a Conferência de Yalta vai definir basicamente isso e outras coisas, mas principalmente isso. Depois você tem a chamada Conferência de Potsdam, né? Que é uma conferência que vai acontecer na Alemanha e que, para quê? Depois que a Alemanha é derrotada, eles vão dividir a Alemanha. Eles vão dizer o que vai ser da União Soviética, que venceu. Você percebe, né, pessoal? Foi uma destruição quase que total do Estado alemão, porque outras nações que decidiram o que seria... Soberania zero. Exatamente, não tinha governo, não tinha soberania, não tinha nada, tinha um arraso, né? O povo alemão olhou para aquilo ali e ficou, eu vou só aceitar. Exatamente. Então, o que acontece, então? Eles resolvem, então, dividir a Alemanha, né? A Alemanha é dividida em 4 zonas, né? Uma zona para a União Soviética, uma zona para a Inglaterra, uma zona para os Estados Unidos e uma zona para a França. Só que, dentro do lado soviético, ficava Berlim. E aí, para não deixar Berlim na mão dos soviéticos, eu vou dividir Berlim também em 4 zonas. Posteriormente, essa Alemanha dividida em 4 zonas vai virar só 2 zonas, né? Uma chamada Alemanha Ocidental e outra chamada de Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental é a reunião desses 3 lugares que eram dos aliados ocidentais, exatamente, e a Alemanha Oriental vai ser da União Soviética, tá? E aí do mesmo jeito vai acontecer com Berlim, Berlim Oriental, Berlim Ocidental, até que por fim eles vão ganhar um muro em 61 ali, né? Depois de todo aquele processo, né? O famoso muro de Berlim que vai concretizar o que é a Guerra Fria. Literalmente. Né? Literalmente, né? E aí o que acontece? Essa é a conferência, né? A conferência de Potsdam, né? Que divide a Alemanha. Tudo bem, então? Partindo para frente, então, Gabi, a gente tem a conferência de São Francisco, né? Exatamente, pessoal. Era preciso pensar, né, que esse novo mundo do pós-Segunda Guerra Mundial, ele compreendia, as nações compreendiam que era preciso cooperar. Que a Liga das Nações, anteriormente, ela falhou, né? Ela falhou miseravelmente no seu propósito de manter a paz.
e de tentar evitar novos conflitos. Os 14 pontos de reunião foram extremamente ignorados. E aí, o que acontece? A Conferência de São Francisco é a conferência em que é assinada a Carta de São Francisco, ou a Carta das Nações Unidas. Inclusive, né, esse mês de outubro foi o aniversário, é o dia da ONU, dia 24. E aí, a Carta de São Francisco, ela é uma revolução, mais ou menos, no aspecto da política internacional, no sistema internacional, porque é estabelecida uma organização, a princípio, né, com poucos países, mas que depois ela se expande ao ponto de que hoje nós temos uma organização com 193 nações. Ela é uma organização bastante democrática. A estrutura da ONU, ela realmente traz muitas coisas da Liga das Nações, tem o Conselho de Segurança, tem a Assembleia Geral, mas ela principalmente tem aspectos econômicos, tem aspectos sociais, tem a Assembleia que cada um tem um voto, então não tem uma diferença de voto, mas no Conselho de Segurança a gente continua tendo uma estrutura, né, de algumas potências em que elas têm o poder do veto, certo? Então as Nações Unidas, ela nasce para ser a arena desse novo mundo, onde tudo será debatido, onde a cooperação será impulsionada, beleza? Show de bola, então aí eu abro toda a perspectiva do que vai ser esse mundo, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Só que aí, no meio do caminho, existia uma Guerra Fria gigantesca, né? Basicamente, o que seria essa Guerra Fria, Gabi? Bom, essa divergência que começa ainda durante a Segunda Guerra, eles se aliaram por uma questão estratégica, porque tinham um inimigo em comum, mas eles sempre foram, né, muito relutantes entre si, Estados Unidos e União Soviética, certo? E aí acabam nascendo dois polos de poder, que é tanto que a gente configura esse período como um período bipolar, certo? Um polo de poder pelos Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, e um polo de poder socialista sendo liderado pela União Soviética. Perfeito. Então, eu tenho esses dois blocos de poder que vão divergir, muitas vezes, né? Eles vão entrar em choque, né? Eles vão disputar poder. Né? Então, basicamente, o que eu tenho? Né? Dentro dessa perspectiva, eu abro espaço para a chamada Guerra Fria, que tem esse nome, todo mundo sabe, é muito batido isso, até porque não vai ter um conflito direto, né, ou seja, um direto armado entre Estados Unidos e União Soviética, mas você vai ter um conflito entre as duas, né, um conflito ideológico, um conflito político muito forte, e aí você entra para a formação dos blocos. Né? Do lado capitalista você tem várias formações que vão ter formações similares do lado socialista. E aí você tem, por exemplo, uma aliança militar, você tem a OTAN desse lado de cá. Do outro lado tem o Pacto de Varsóvia. Aí você tem do lado de cá a Comecon, na verdade do lado da União Soviética você tem a Comecon, do lado dos Estados Unidos você tem, por exemplo, o Plano Marshall, né? A doutrina Truman do lado dos Estados Unidos, e do lado de lá você tem a Cominform, ou seja, esses blocos são formados, né? Então basicamente isso. E aí depois você passa para os confrontos indiretos, né? Gabi, me fala sobre alguns confrontos indiretos aí que você imagina que possa cair na prova deles. Bom, o primeiro, né, que é bem batido, que seria a crise dos mísseis de Cuba, por exemplo, que aconteceu nos anos 60, certo? Antes disso, um pouquinho, a gente tem a Guerra da Coreia, pessoal, que foi a divisão das Coreias ali nos anos 50, curiosidade, essa guerra permanece, eles ainda estão em guerra. Exatamente. Mas aí que deu origem à Coreia do Norte, a Coreia do Sul capitalista, Coreia do Norte socialista, e que essa divisão foi feita inclusive pelos Estados Unidos e União Soviética, dessas duas Coreias. E foi um dos conflitos mais sangrentos, né, do século XX. A batalha aérea é muito forte. Muito forte, muita gente morreu. A gente tem também conflitos ali na Turquia, né, também como se fosse uma crise dos mísseis, só que do lado asiático. Exatamente. Então a Guerra do Vietnã também nesse período. Com muita força. Então você tem vários conflitos que vão marcar ali, né, esse mundo bipolar, né? Então é bom lembrar o seguinte, você tem ali, por exemplo, também a Revolução Chinesa, né, em 1949, quando você tem a tomada do Partido Comunista Chinês ali do poder, então você, como você falou, exatamente, quando você falou, por exemplo, da Guerra da Coreia, você já tem um momento ali na Ásia de muita tensão, né, muita tensão, porque você tem do lado da Ásia ali, você tem ali ainda, né, como você colocou, a Guerra do Vietnã, mas você também vai ter no futuro, por exemplo, os conflitos no Oriente Médio, que também vão marcar essa Guerra Fria. A criação do Estado de Israel, que também foi logo após a Segunda Guerra, dentro da ONU foi estabelecida a criação do Estado de Israel e do Estado da Palestina, só que Israel não respeitou isso, fez a declaração de independência de Israel, e aí isso foi visto como uma ameaça, e aí os Estados Árabes começaram, e aí esse conflito, gente, ele dura até hoje, certo? Até hoje não temos paz no Oriente Médio, permanecemos, temos Israel conflitando e se expandindo, e os palestinos ainda sem a sua nação.
enfim, são vários aspectos que marcam esse conflito, né? E aí você tem, por exemplo, a Revolução Cubana, que vai instaurar o socialismo dentro de Cuba, ou seja, Cuba vai se tornar um polo de força da União Soviética do lado ocidental, e de cara para os americanos, né? Que leva ao conflito que você falou, que foi próximo, ali a crise dos mísseis. Cuba né? É muito próximo. Muito próximo. É daqui para Paracuru. É muito pertinho, né? Para você que é de outro lugar do Brasil, né? Paracuru é uma praia pertinho aqui de Fortaleza, é muito perto. E o que acontece então? Você chega, por exemplo, ali durante a Guerra Fria, num processo que também vai marcar a chamada descolonização da África e da Ásia, né? É muito importante salientar que em 1955 aconteceu a chamada Conferência de Bandung, que é uma conferência que vai definir os países que não são aliados nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética, eles são do terceiro mundo. Exatamente. Eles não são nem do primeiro capitalista, nem do segundo socialista, eles são do mundo deles, eles são independentes. É uma afirmação do seu poder, mesmo que eles estivessem, né, fora desse espectro bipolar, eles são fortes, eles merecem ser ouvidos, e aí afloram, né, os movimentos de independência desses estados, certo? Então dá para compreender bem, pessoal, que a dicotomia Estados Unidos e União Soviética é só o tabuleiro para uma série de conflitos que a gente tem ali na segunda metade do século XX. Exato, e aí dentro dessa concepção de afirmar identidades, você tem ali o fortalecimento do pan-africanismo, né, que é a ideia de união dos povos africanos. O pan-arabismo, né? Também, com o Nasser do Egito, ali na região do Oriente Médio, né? Isso, e aí a concepção, por exemplo, dentro da África é uma concepção de negritude que vai surgir, né? Que é a ideia de valorizar todos os aspectos do que é ser um negro, né? Ou seja, o meu cabelo é assim, ele é lindo, minha boca é dessa forma, ela é linda, então valorizar a cultura negra, né? Obrigado. E aí é dentro disso, tá bom? Então você tem a descolonização da África e da Ásia, você tem os movimentos sociais que são muito importantes durante a Guerra Fria, né? Então, por exemplo, você tem os anos 60, por exemplo, marcado pelo ano 68, o ano que não terminou, né? Então você tem ali os movimentos feministas, o movimento negro, o movimento estudantil na França, você tem a Primavera de Praga, você tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, o movimento hippie, tudo isso questionando aquele mundo bipolarizado, tá bom? Até que finalmente ali durante o final da década de 70 e a década de 80 você tem a chamada crise do socialismo, né? Exatamente, a década de 80, né, que é a década perdida, que não se teve avanços. Então, o que foi, dizem, né? Então, o que foi essa crise do socialismo, Isaac? Basicamente é o seguinte, eu tenho um Estado socialista que é um Estado extremamente oneroso, né? Se gasta muito para se manter o socialismo, né? E aí o que acontece é que você precisa de muitos recursos, só que a União Soviética, dentro de um governo extremamente esquematizado, um governo planificado, ela não deu conta de manter toda aquela estrutura. E aí você tem, por exemplo, as crises de corrupção que são muito fortes, né? Você tem um aumento da opressão em relação aos países socialistas, e esses países socialistas eles vão começar a questionar essa opressão, eles querem um pouco mais de liberdade, até que você chega, por exemplo, na eleição não, né? Na indicação do Gorbachev, né? O Gorbachev, que era esse líder soviético, que vai fazer duas políticas, a Glasnost e a Perestroika, sendo a Glasnost uma abertura política e a Perestroika uma abertura econômica. Quando você tem uma abertura do mundo soviético, os países ligados à União Soviética, os países do mundo socialista, eles começam a se sentir à vontade para poder buscar a sua independência. Esse poder exatamente. Central da União Soviética. E aí, finalmente, você tem então esses países lutando pela sua autonomia, a sua independência frente à União Soviética, derrubando o socialismo dentro dos seus países, até que, por fim, você tem ali a queda do muro, né, que vai simbolizar o final dessa Guerra Fria, né, e, por fim, em 91, o final da União Soviética. Até que, finalmente, você tem ali o final da Guerra Fria. Não é isso, Gabi? Entrando num mundo novo, né? Ou não tão novo assim, né? A nova ordem. Então, pessoal, o final da União Soviética, o fim da União Soviética, que marca realmente o final da Guerra Fria, a gente tem a conclusão do quê? Que temos um ganhador. Alguém ganhou a Guerra Fria, e foram os Estados Unidos. A formação da nova ordem mundial, ali nos anos 90, tanto que a gente caracteriza, né, os anos 89 com a queda do Muro de Berlim e o final da União Soviética, como o final do século XX, porque essa transição para o século XXI é apenas uma estruturação para o que vai ser o novo século. Então, nesse processo de estruturação é que eu tenho a ascensão de vários blocos regionais, por exemplo, né, a União Soviética, desculpa, pessoal. A União Europeia, ela é criada em 1993,
2003, depois de um longo processo de integração. A gente tem a formação do Mercosul, o NAFTA, então a gente tem vários blocos regionais se formando nesse momento. A gente tem uma promoção do multilateralismo, que é exatamente a ideia da cooperação, a ideia de que a gente precisa resolver os problemas conversando por vários lados, ou seja, multilateralismo. Multilateralismo, certo? bonito. Então, bonito, né? Então, há essa promoção, e os próprios Estados Unidos ele participava um pouco desse processo, certo, pessoal? Então, essa formação da nova ordem mundial, ela foi exatamente o final do século XX, em que a gente faz uma tentativa de que tenhamos um século de paz no século XXI. Show de bola? Então, basicamente é isso, moçada. A gente espera de verdade que tenhamos ajudado vocês nessa perspectiva de compreensão do que é o século XX. Acho que ajudamos, né, Gabi? Acho que o Café com Leite aí foi em doses cavalares de conhecimento. E foi forte. Foi bem forte. E aí é isso, tá, moçada? Continue nos seguindo, continue nos compartilhando, continue nos ajudando, jovem. Por favor, não, Gabi? Isso, se inscreve no canal, pessoal, dá um like, tira suas dúvidas com a gente aqui nos comentários, tá bom? E a gente vai continuar postando aqui a sua revisão para o Enem. Show? Beleza? Então, até o Enem, nós estamos juntos. É Café com Leite com você, meu filho. Beleza? Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, pessoal. Beijo, mãe. Tchau, tchau, gente.